E aí pessoal, tudo bem? Hoje vim trazer mais algumas dicas sobre um exercício muito utilizado e com muitas dúvidas, né? A Laura ela vai me ajudar a demonstrar a execução desse exercício. A gente vai falar sobre algumas variações desse exercício e como a gente pode otimizar ele e quais as limitações, né, de grau de angulação e o porquê isso acontece, beleza? Então eu vou falar hoje sobre o stiff, né? O stiff é um exercício justamente que a gente trabalha a cadeia posterior de coxa e glúteos, só que algumas variações elas acabam interferindo direto nesse resultado de estímulo, de hipertrofia, de microlesões, ok? Então a Laura ela vai demonstrar aqui para nós. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, pode fazer. O stiff, por ele ser um exercício, né, que tu já sai de uma fase de alongamento desse grupamento, quando a gente vai analisar ele nos estudos que contém eletromiografia para ver o estímulo elétrico desse músculo, esses estudos eles demonstram pouca ação elétrica, justamente porque ela já está partindo de uma ação de alongamento e isso acaba tirando um pouco dessa ação, né, de estímulo. Só que, né, na prática, na atividade física, no treinamento, a gente sabe, a gente entende que o stiff, por ele ser um exercício que a gente já vem freando o movimento, ele acaba por ter maior recrutamento de fibras, acaba tendo maiores microlesões e essas microlesões elas são um ponto-chave para que a gente gere hipertrofia muscular. Ok? Ótimo, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o exercício de duas maneiras. Com o joelho totalmente estendido ou o máximo distendido da capacidade do atleta. Então a Laura vai tentar. Esse é o máximo dela, ela subiu. A ideia é não flexionar o joelho. E sobe. O que a gente entende, o que a literatura, o que os coaches nos dizem, né? Quando o joelho estiver totalmente estendido, a gente tem muito mais ativação, né, de isquios tibiais, que seriam a região posterior da coxa, né? Por quê? Porque a maioria desse grupamento, ele se insere, né, no quadril e ele se origina, no quadril e se insere na tíbia. Então ele faz essa ação biarticular, ok? Ótimo. Então quando a gente tem o joelho totalmente estendido, a gente tem uma ação de potenciação de estímulo muito maior na cadeia posterior, né? E no glúteo também, né? Lembrando que o glúteo, ele é um dos principais flexores de quadril. E essa flexão que ela faz é justamente pelo peso, né? E pelo vetor da carga que ela está utilizando, ok? Ótimo. Pode largar um pouquinho, Laurinha? Agora, o que a gente tem que entender? Que quando a gente está falando de ação de glúteo, a gente escuta muita gente dizendo, não, faz com o joelho estendido, a gente trabalha muito mais posterior de coxa e com o joelho semiflexionado a gente trabalha muito mais o glúteo. Na verdade, se a gente analisar isso anatomicamente e cinesiologicamente, é errado, né? Até porque o glúteo ele se insere no quadril, né? Ele se origina, no quadril e se insere no fêmur. Então, a ação de flexão ou extensão de joelho não tem ação direta nesse grupamento, nesse estímulo. O que acontece, e acontece com a Laura, até porque ela tem um bom desenvolvimento, né, de coxas, é que a gente tem muito encurtamento na cadeia posterior, né? E quando a gente tem muito encurtamento na cadeia posterior, a gente não consegue fazer uma flexão de quadril tão eficiente, onde o glúteo ele é muito importante. Então qual é a ideia e por que as pessoas acham que isso consegue direcionar mais a força para o glúteo? É justamente porque a gente faz a flexão, então tira um pouco dessa ação da cadeia posterior e a consequência disso, ela tem uma melhor amplitude e angulação da flexão do quadril. Então, quando tem uma maior amplitude e flexão da articulação do quadril, a gente tem uma maior ação mecânica, uma maior ação tensional no grupamento ou
nos grupos dos glúteos. Pode fazer flexionadinho agora, Niguinha. Isso. Então, vocês podem ver, ela flexionando o joelho, ela consegue flexionar mais o quadril e a consequência disso é direcionar essa tensão e esse desenvolvimento para a região dos glúteos. Beleza? Pode largar, Laura. Mais uma dica para vocês, muito, muito importante, galera. Vem aqui, Laura. Se o nosso atleta, se o nosso aluno não tem uma boa mobilidade, né, e nem uma boa flexibilidade de cadeia posterior, a gente não adianta forçar esse movimento para angular ou para descer mais. Então, galera, o que a gente tem que entender, e alguns aspectos que acabam machucando muita gente na academia, é justamente que existe insuficiência muscular, passiva principalmente. E o que é isso? É quando o nosso músculo, a nossa fibra muscular, ela tem um alongamento tão grande que ela acaba perdendo, né, os filamentos de actina e miosina ali e acaba perdendo potência de força. E a consequência disso é tu acabar compensando de outra maneira esse exercício. Então a Laura ela vai demonstrar aqui sem a carga, até para ela não sofrer tanto. Ela vem com o joelho estendido. Esse aqui é o máximo da extensão, tá? Máximo de flexão de tronco com os joelhos estendidos. Mas existem os professores que dizem não, vai até o final, tem que alongar o resto. Se ela forçar isso, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma curvatura da coluna dela, né? Sobrecarregando muito mais a lombar e tirando total ação de força da cadeia posterior. Bem provável que na subida a tração e a maior força vai ser na região lombar e a consequência disso é o aluno começar a sentir a lombar, começar a não ter um bom rendimento no treinamento porque está sentindo dor e às vezes essas dores, às vezes essas compensações são justamente falta de informação de ângulo, né? Ângulo de execução, ângulo de atuação, origem e inserção de músculos. Então vou deixar uma dica para vocês aí. Se vocês querem aprender sobre treinamento, se vocês querem aprender sobre como treinar e ter uma boa orientação, convido vocês para vir conhecer o meu instituto, onde eu e todos os profissionais que trabalham comigo, a gente é capacitado, a gente estuda direto para ter um atendimento diferenciado, para ser os profissionais de relevância. Então eu aguardo todos vocês, Instituto Carlos Ortiz, Avenida Benjamin Constant, 1426. Abraço!